Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor, mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quinta-feira abençoada de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração e que palavra tem Deus para derramar sobre nós nesse dia de hoje, em nome de Jesus. No que você está pensando? Ou no que você tem pensado? Pensai nas coisas que vêm do alto e não nas que são terrenas. Colossenses, capítulo de número 3, fala a respeito disso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Amém? Quem pensa nas coisas que são de baixo, age com conformidade a elas e acaba pagando um alto preço. Quando você deixa os seus pensamentos ser terreno, você age com a mentalidade terrena. E uma vez que você age com a mentalidade terrena, você paga um alto preço. Porque você não é um ser terreno, você é um ser celestial. Você está nesta terra, mas você não é dessa terra. Nós somos seres eternos. E os nossos pensamentos, as nossas atitudes devem ser coincidentes à vontade do Todo-Poderoso. Por isso o Senhor Deus diz para nós, nesse dia de hoje, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Amém? Quero compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem ministrado no meu coração dentro dessa palavra, que acredite, sabe, meu coração está acelerado com a profundidade do que o Senhor está dizendo conosco para essa quinta-feira, para esse dia de hoje. Então, buscar as coisas que são de cima, a vida daqueles que morrem para os prazeres pecaminosos deste mundo e passa a viver para Deus é por meio da fé, está totalmente voltada para agradar ao Senhor. No entanto, buscar e pensar nas coisas espirituais exige de cada pessoa completar a renúncia de si mesmo, ou seja, o sacrifício das próprias vontades, dos desejos carnais, deve ser de uma forma contínua. Quando a pessoa vive na injustiça, por exemplo, fica provado que ela ainda não recebeu o novo nascimento e, consequentemente, não possui o Espírito Santo, sem o qual é impossível viver em santidade. O nascido de Deus tem prazer em buscar e pensar nas coisas do alto. Amém? Porque deixou de ser uma criatura terrena para se tornar um ser celestial. Pensai nas coisas que são do alto. Quero falar com você hoje, através dessa palavra, sobre um casal que não pensou nas coisas do alto e grande foi o preço que eles pagaram. Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5. Vamos abrir a nossa Bíblia. Fala a respeito de um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira. Os pensamentos deles não eram celestiais. Também as atitudes deles não foram celestiais, foram terrenas. A Bíblia fala, mas um certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse-lhes Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e reteve parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Porque formastes esse desígnio no teu coração, não mentiu para um homem, mas para Deus. E Ananias, ouvindo as palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que o ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto, transportaram para fora e o sepultaram. Passou por um espaço de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro,
diz-me, vendeu por quanto aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse, porque é que entre vós consentiste para tentar o Espírito Santo de Deus. Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo os pés dos mesmos a expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-na para fora, sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviam essas coisas. Pensamentos terrenos, atitudes terrenas. Quando você tem um pensamento terreno, as suas atitudes são terrenas. Quando você pensa nas coisas de baixo, você age como as pessoas de baixo. E Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 2, Paulo fala a respeito disso. Pensar nas coisas que são do alto. Haja com atitudes que vêm do alto. O Salmo 1 fala algo que me chama muita atenção. Ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, pensamentos nas coisas do alto. E nesta lei medita. Meditar é pensar, dia e noite. O que vai acontecer com esse homem? Ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas. Na sua estação certa é o seu fruto, sua folha não murcha e não cai. Tudo que ele faz, ele prospera. E o ímpio, o que pensa nas coisas de baixo, ele perece. Não são assim os ímpios. Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, pois os ímpios perecerá. Os ímpios são como a folha seca, que o vento leva para lá e para cá. Então as pessoas que têm pensamentos terrenos, as pessoas que estão focadas nas coisas dessa terra, são como o vento. Uma folha que o vento leva para lá e uma folha que o vento traz para cá. Assim foi Ananias e Safira. Lamentável o comportamento desse casal. A Bíblia fala que o povo levava as suas ofertas para o templo e estava no início da igreja primitiva a união, o amor entre os crentes, né? Era o coração e a alma da multidão como de um só. Ninguém dizia coisa alguma para o outro. O que não tinha, aquele que tinha vendia e repartia. E isso levava para os apóstolos. Olha, eu vendi tanto aqui, digamos que eu vendi uma casa. A minha casa custou 150 mil. Mas eu quero repartir. Eu não quero dar o dízimo, eu não quero dar a primícia só dessa casa. Eu quero entregar tudo no altar do Senhor, porque eu sei que vai ser dividido entre os pobres. E aí Ananias e Safira viu essa bondade, viu esse mover, essa coisa toda que estava acontecendo em Jerusalém. Atos, capítulo de número 4, verso 32. Eu vou ler o texto para você entender por que eles tomaram essa atitude e aonde essa atitude levou eles. Atos, capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartiu cada um segundo a necessidade de cada um que tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que é traduzido é filho da consolação, o levita natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí Ananias e Safira viram isso e pensaram nas coisas terrenas. Nós vamos fazer o mesmo porque nós somos ricos. E se nós não fizer isso, vai soar aos ouvidos dos apóstolos que nós somos ruins, que nós não prestamos. Aí vai soar que nós somos ruins, que não prestamos. Então o que vai acontecer? Precisamos vender também. Precisamos vender a nossa propriedade. E ali foi Ananias e Safira, mediante um pensamento
que gerou uma atitude. Então, quando você começa a pensar nas coisas terrenas, nas coisas que são de baixo, né, você começa a gerar uma atitude terrena. E essas atitudes terrenas, elas têm consequências gravíssimas. A Bíblia relata que Ananias e Safira foi na força do impulso ali e vendeu a sua propriedade. Era deles, não era obrigado. O povo estava fazendo por livre e espontânea vontade, não tinha nada obrigado. O coração deles se enchia de alegria e queria ajudar uns aos outros. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ali eles decidem, naquele momento, a vender a sua propriedade e reteve uma parte dos seus bens. E falou, digamos assim, vou vender uma casa por 150 mil. A casa custou 150 mil, a propriedade custou 150 mil. Ninguém mandou eles depositar os 150 mil lá. Mas eles guardaram 50 mil e chegou diante do apóstolo Pedro. E primeiro foi Ananias com 25 mil, com 50 mil. Eles guardaram os 50 mil, botou 50 mil na mão da Safira e o Ananias pegou 50 mil. Então partiram para o templo com esse pensamento terreno, achando que Deus é menino. Com Deus não se brinca, querido. Deus não é brincadeira. E ali foram, e foi Ananias e falou, olha, vendemos a propriedade por 100 mil. 100 mil e ninguém perguntou nada, já foi dizendo, olha, eu estou aqui com 50 mil, minha mulher vai vir com 50 mil e foi 100 mil a propriedade, vendemos por esse valor, estamos aqui com o coração da caridade, entregando nos pés dos apóstolos para suprir a necessidade daqueles que não têm. Eles não precisavam mentir. Elas não precisavam agir daquela forma, mas eles tomaram essa decisão, que foi uma decisão de um pensamento terreno, das coisas de baixo. E ali, Pedro chega para Ananias e fala, por que Satanás encheu teu coração para intentar contra o Espírito Santo de Deus? Você não está mentindo a homem não, Ananias. Você está mentindo para Deus. E na hora que ele falou que a revelação de Deus veio, o coração de Ananias não aguentou, ele infartou e morreu. 3 horas depois, lá vem Safira, a esposa de Ananias, toda feliz, cantarolando, achando, abafando que os pensamentos terrenos dela iam atrair a glória de Deus. E ela falou, meu apóstolo amado do meu coração, eu vim aqui trazer a minha oferta, meu marido já trouxe a dele, 50 mil, e eu estou aqui trazendo o meu 50 mil, porque nós vendemos aquela propriedade por 100 mil. Por quanto que você vendeu, Safira? Vocês venderam a propriedade? 100 mil, apóstolo. 100 mil. Safira, tá vendo aqueles homens lá fora? Aqueles homens sepultaram teu marido 3 horas atrás. Porque você está mentindo ao Espírito Santo de Deus, Safira, não é homem não. Vocês não precisavam fazer isso. Pois o mesmo que sepultou teu marido irá te sepultar. E na hora ele infartou também, caiu e morreu. E houve um grande temor sobre Israel diante dessa situação. Amados, quando seus pensamentos são terrenos, suas atitudes são terrenas. Enquanto você tiver essa mentalidade terrena, as suas atitudes também são terrenas. Enquanto você olhar para a vida do seu pastor, do seu apóstolo, do seu bispo, enquanto você olhar para a vida das pessoas achando que você não deve ser dizimista, ser ofertante, ser primiciador, porque você acha que você está dando a homens, de fato, os seus pensamentos são terrenos, você está dando a homens. Porque você nunca vai ser fiel a Deus. Enquanto você achar que você está indo ao templo, à igreja, fazer coisas para homens, de fato você está fazendo para homens, você não está fazendo para Deus. E o Senhor diz para você nesse dia de hoje, pensar nas coisas que vêm do alto. Olhar e para o alto, pensar nas coisas de cima. Tem atitude com as coisas de cima, não com as coisas de baixo. Você não tem que pensar com pensamentos terrenos. Porque os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está na luz. Mas se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo está em trevas. Ananias e Safira pagam um alto preço. Quando o pensamento da pessoa são nas coisas de baixo, as atitudes das pessoas são nas coisas de baixo. E ele acaba pagando um alto preço. Quando você tem um pensamento de não ser um dizimista, o devorador não sai da sua casa. Quando você tem um pensamento de não ser primiciador, você desonrou o seu sacerdote, você também será desonrado. Porque na medida que você mede, você será medido.
Quando você tem um pensamento de desonrar o seu pai e sua mãe, você vai receber a desonra no seu casamento, a desonra na sua vida. E assim sucessivamente. Você precisa pensar nas coisas que vêm do alto. Você precisa ter um pensamento nas coisas que vêm de Deus, não nas coisas que são dessa terra. No que você tem pensado. Hoje é um dia que você precisa parar um pouco e analisar os seus pensamentos. Os seus pensamentos têm atraído a glória de Deus no seu favor? Os seus pensamentos têm te dado atitudes que atraem a glória de Deus no seu favor? Então pense nisso um pouquinho. Pense nisso. Hoje é uma reflexão para você. No que você tem pensado. É do alto ou é de baixo? Porque aquilo que você pensa faz você agir. E às vezes as suas atitudes não têm coerência com as coisas lá de cima. E você precisa atrair a glória de Deus no seu favor. Amém? Hoje é uma reflexão para a tua vida. E eu gostaria que você ficasse o seu dia inteiro pensando nisso. Você está disposto a pagar o preço que Ananias e Safira pagou? Você está disposto a pagar esse preço com seus pensamentos terrenos? Ou você quer atrair a glória de Deus em seu favor? Atraia a glória de Deus em seu favor. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, por esta quinta-feira, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, Pai de amor, de graça, de misericórdia. Quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor pela manifestação do seu poder, agradecer ao Senhor pela graça e pela misericórdia, Senhor, de estarmos aqui. Deus, que todos os nossos pensamentos, Senhor, atraiam a sua glória e o seu favor. Que o Senhor se agrade, Senhor, de tudo que nós venhamos fazer neste dia de hoje, Pai. Que a nossa oferta seja aceita no teu altar de sacrifício. Que o Senhor receba, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Que o Senhor esteja conosco durante o culto, Senhor, da noite. Que a graça, a glória e o poder e a unção do Senhor continue sendo derramado sobre as nossas vidas em todo o tempo, Senhor. Eu oro, Senhor, meu Deus amado, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ter pensamentos positivos, Senhor. E se tem alguém aqui, Pai, que não está pensando em coerência, Pai, a tua palavra, Senhor, muda esse pensamento, Pai, muda, Senhor, as atitudes, para que essa pessoa não venha pagar um alto preço, meu Deus. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, hoje e sempre. Feliz quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.